Oi pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse pinguim de amigurumi. O legal desse pinguim é que a gente vai aprender a fazer a técnica do fio conduzido, que é essa troca de cor que a gente faz aqui na barriguinha do pinguim, né? Que a gente passa do fio preto pro fio cru. Essa técnica é muito legal e ela é usada não só no amigurumi, né? Ela também é usada bastante no crochê, para quando a gente quer fazer várias trocas de cores dentro da mesma carreira. Então pode ser uma, duas, três, quantas cores você quiser. Eu vou fazer com vocês aqui no vídeo um pinguim cinza, porque o preto fica muito difícil de ver, tá? O fio preto, os pontinhos em preto, fica difícil de ver aqui no vídeo. Então eu achei melhor gravar com vocês esse daqui, que é o cinza. Só para ficar mais fácil mesmo, para vocês entenderem bem. Mas aí vocês vão poder fazer o pinguim de vocês da cor que vocês quiserem, né? Se quiser preto, faz preto. Se quiser cinza, faz cinza. Ou qualquer outra cor que vocês queiram. Antes da gente começar, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora! Bora começar, pessoal. Eu vou usar esse fio cinza para gravar o vídeo para vocês, tá? É um cinza mais claro. Para fazer a receita, eu usei um fio preto, mas o fio preto fica muito difícil de visualizar no vídeo, então para ficar um pouco mais fácil para vocês, eu vou fazer com o cinza. Se você for fazer com preto, toda vez que eu estiver usando o fio cinza, você substitui pelo fio preto, tá bom? Para fazer a troca de cor aqui na barriguinha, eu vou usar a mesma cor de fio. Então, só para vocês se atentarem aí em questão das cores. Então, eu vou usar o cinza no lugar do fio preto. Se vocês quiserem usar o preto, vocês usem toda vez que eu estiver usando o fio cinza. Esse fio aqui tem o tex de 400 e é um fio 100% algodão. Junto com esse fio, eu vou usar uma agulha de 2 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí e uma agulha compatível, tá? A gente vai iniciar fazendo um anelzinho mágico. Para fazer o anel mágico, eu faço sempre uma voltinha, ó. Passo aqui no meu dedo, seguro bem aqui onde ele tá cruzando. Deixo a pontinha aqui do fio para baixo e o fio que vem do novelo tá tracionado aqui no meu dedo. A gente fica segurando aqui esse ezinho, né, ó. E agora a gente insere a agulha aqui no centro e traz esse fio aqui de frente para trás, ó. A gente laça ele de frente para trás e puxa aqui por dentro da laçada que a gente estava segurando. Faz mais uma laçada na agulha e agora a gente vai tirar de dentro dessa daqui, que já estava na agulha. A gente fez o anelzinho mágico e agora a gente vai colocar 6 pontos baixos dentro do anel. Então a gente insere aqui no centro, traz o fio lá de trás para frente, laça mais uma vez e tira de dentro das duas laçadas. A gente fez o primeiro ponto baixo, eu vou fazer mais 5 para ter um total de 6 pontos baixos na primeira carreira. Fiz os 6 pontos baixos, vou soltar aqui um pouquinho a laçada e puxar a pontinha aqui do fio para a gente fechar o anel mágico. Puxa até encostar uma pontinha, né, um ponto baixo no outro, mas não precisa fechar completamente, senão fica muito difícil de fazer a próxima carreira. Na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, então para cada ponto que a gente tem aqui na base, a gente faz um aumento. Então eu insiro aqui a minha agulha no primeiro ponto e faço 2 pontos baixos nesse mesmo espaço. Fiz o primeiro aumento e agora eu sigo fazendo um aumento para cada ponto que eu tenho na base. A gente finaliza a segunda carreira com 12 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira, vou soltar aqui um pouco a minha laçada e colocar um marcador de pontos aqui no último ponto da segunda carreira. Esse marcadorzinho serve para a gente saber exatamente aonde termina e aonde começa cada uma das carreiras. A gente vai manter ele sempre no último ponto de cada carreira. E eu já vou aproveitar para fechar completamente o anel mágico, então a gente vira aqui e puxa até esse buraquinho do início ficar bem fechadinho. E depois pode dar um nozinho. Agora a gente vai continuar o trabalho, então na terceira carreira a gente vai trabalhar um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Então a gente vem aqui no primeiro ponto da base, faz um ponto baixo e no próximo a gente faz um aumento. E eu vou repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento até chegar lá no marcador. Vão ser 6 vezes no total.
finalizei a terceira carreira com 18 pontos baixos e agora na quarta carreira a gente vai começar fazendo um aumento no primeiro ponto e no próximo um ponto baixo. E agora a gente vai fazer mais 2 vezes essa repetição, um aumento e um ponto baixo mais 2 vezes. Acabei de fazer o aumento da terceira repetição e agora eu vou fazer o último ponto baixo da terceira repetição. Só que a gente não finaliza esse ponto, a gente vai manter ele assim com 2 alcinhas na agulha. Agora a gente vai introduzir a segunda cor no trabalho, então a gente já vai terminar esse ponto com a nova cor. Então eu peguei aqui o fio, esse fio ele é um fio, eu acho que seria um fio cru, tá? Ele não é um fio totalmente branco não, ele é um branco meio amareladinho, assim, meio sujinho. E aí eu vou segurar aqui atrás, ó, eu só apoio aqui atrás com o meu dedo e eu finalizo esse ponto já com a nova cor. O último ponto baixo. Então, a gente começou aqui a quarta carreira fazendo 3 vezes a repetição de um aumento e um ponto baixo. E agora a gente vai precisar conduzir essas pontinhas aqui dos fios, tanto do fio branco quanto do fio cinza, tá? Eu vou conduzir dos dois. E eu também só vou pegar a alcinha da frente do ponto para fazer esses 3 pontos baixos. A gente vai fazer 3 pontos baixos aqui, então vai ser assim. A gente vai pegar só a alcinha da frente do ponto. Essas 2 pontinhas a gente tem que manter aqui por cima da agulha, que são os fios que a gente vai conduzir, né, aqui dentro do trabalho. E essa ponta aqui, que é o que vem do novelo, a gente vai fazer o ponto baixo. Dou uma ajustadinha aqui e finalizo o primeiro ponto baixo. Vou pro próximo, vou pegar só a alcinha da frente do fio, vou colocar essas 2 aqui por cima da minha agulha para ela ser conduzida, trago o fio e faço mais um ponto baixo. Fiz o segundo e agora eu vou fazer o último, que é o terceiro. Pego só a alcinha da frente do fio, ponho os 2 aqui por cima da minha agulha e faço o terceiro. Como esse é o último ponto que eu vou fazer usando essa cor nessa carreira, a gente não finaliza ele. Então, a gente tem que fazer a troca de cor novamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse fio aqui, que é o fio branco para baixo, e vou puxar o fio cinza que a gente conduziu no trabalho aqui para cima, ó. Então, eu soltei o branco e passei aqui para o meu dedo, agora eu vou tracionar o cinza, que vai ser ele que a gente vai trabalhar agora. Então, eu vou finalizar o meu ponto baixo com o fio cinza. Ó, ficou desse jeito aqui. A gente fez 3 pontos baixos com o fio claro, né, que é o fiozinho cru, e agora a gente vai continuar a carreira com o fio cinza. No próximo ponto da base, a gente vai fazer um aumento. E eu vou manter por mais um ponto esses 2 fios aqui tracionados, tá? Conduzidos, quer dizer. Então, nesse próximo ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Dessa vez, eu vou pegar as 2 alcinhas do fio normalmente, ó. Pegando as 2 alcinhas, mantenho os 2 fios crus aqui por cima da minha agulha e faço um ponto baixo em cinza. Dá uma olhadinha aqui atrás do trabalho de vocês para ver se o fio não ficou enrolado aqui dentro. Às vezes acontece do fio cinza ficar sobrando espacinho aqui dentro. Se isso acontecer, vocês desfazem o pontinho aqui de vocês, o último ponto, segura a alcinha dele aqui e dá uma ajustadinha, ó, dá uma puxadinha aqui antes de começar a trabalhar com ele, tá? Quando a gente olha aqui atrás, ele não pode ficar aparecendo aqui por trás dos pontinhos que a gente fez na outra cor, na segunda cor, né? Então, a gente vai fazer agora de novo o primeiro ponto, porque eu desmanchei para mostrar para vocês. Então, a gente fez os 3 pontos baixos no fio mais claro, né? Na segunda cor. E agora, a gente vai fazer pegando as 2 alcinhas do ponto, mantendo esses 2 fios em cima da minha agulha para eles serem conduzidos mais uma vez. Laço o fio e faço um ponto baixo. E agora, a gente vai continuar a carreira com o fio cinza e a gente não precisa mais conduzir nenhuma dessas pontinhas, tá? Então, a gente tem que fazer um aumento aqui. Então, eu já vou inserir aqui no mesmo espacinho de ponto e fazer o meu aumento.
A gente não precisa mais conduzir o fio aqui por dentro, tá bom? Pode deixar ele soltinho aqui atrás mesmo. Então, a gente fez aqui os 3 pontos baixos na segunda cor, né? Eu vou chamar esse fio claro aqui de segunda cor. Porque assim, se você estiver fazendo com qualquer outra cor, né? Se você for fazer com qualquer cor, vai dar certo. Então, essa cor que é a cinza é a primeira cor e essa é a segunda cor. Então, a gente fez 3 pontos baixos na segunda cor e a gente começou a próxima repetição fazendo um aumento. E agora a gente vai fazer mais um ponto baixo e a gente repete mais 2 vezes, um aumento e um ponto baixo. Então, depois da troca de cor aqui, a gente fez 3 vezes a repetição de um aumento e um ponto baixo. E sobraram 3 pontos aqui na finalização da carreira que a gente vai fazer 3 pontos baixos. Na carreira de número 5, a gente inicia fazendo 2 pontos baixos. E agora a gente vai repetir a sequência de um aumento e um ponto baixo 3 vezes. E no último ponto da terceira repetição, a gente vai fazer a troca de cor. Então, a gente tira a primeira cor e passa a segunda cor para a agulha. E aí, vocês vão perceber que o nosso fio, a ponta, né, do fio branco, ele tá aqui na frente, onde a gente finalizou o terceiro ponto da carreira anterior, né? Então, a gente vai ter que trazer ele aqui pro trabalho. Tragam ele, não pode ser muito justo, tá? Porque senão vai repuxar aqui o trabalho. Então, vocês têm que deixar uma sobrinha do fio aqui atrás. Então, eu faço assim, ó, eu deixo uma sobrinha e aí eu finalizo o último ponto baixo da repetição e eu vou começar agora a fazer o próximo. O fio tem que estar, ó, aqui atrás com um pouquinho de sobra, não precisa sobrar muito, tá? Ele, na verdade, não deve sobrar muito. Um pouquinho chato de visualizar, né? Esse daqui pra cá, esse pra cá. Então, é esse fio que tá passando bem aqui. Ó, é esse fio que tá passando bem aqui. Eu trouxe ele dessa ponta pra essa, pra gente começar a fazer a troca de cores dessa carreira. Então, ele tem que ter uma leve sobrinha aqui, tá, gente? Não deixem muito justo, porque senão repuxa o trabalho. E agora, a gente vai fazer 5 pontos baixos nessa cor aqui, que é a segunda cor, né? Que é a cor mais clara. E a gente vai conduzir tanto essa pontinha aqui do fio cru, que a gente trouxe aqui de um lado pro outro, que tá cruzando aqui o nosso trabalho, quanto a pontinha do fio cinza, tá? Toda vez que a gente for trabalhar com a segunda cor, a gente vai trabalhar só na alcinha da frente do ponto. E eu vou fazer 5 pontos baixos no total. Já fiz o primeiro e eu vou seguir fazendo mais 4, sempre só na alcinha da frente e sempre conduzindo os pontinhos, né, os 2 fios que estão atrás. Fiz os 5 pontos baixos na minha segunda cor e agora eu vou ajustar um pouquinho aqui, ó, o fio cinza, tá vendo que ele tá com umas sobrinhas aqui pra fora do trabalho do lado do avesso? Então, a gente puxa só um pouquinho, só até ele esconder. Não pode puxar muito, porque se a gente puxa demais, esse último ponto que a gente fez aqui em cinza, ele fica repuxado, tá? É só pra esconder mesmo. E como esse é o último ponto, que é o quinto ponto, a gente tem que finalizar ele já usando o fio cinza. Então, a gente traz o fio aqui pro trabalho novamente. E para fazer agora o primeiro ponto aqui na nova cor, né, que é a minha cor principal, eu vou conduzir esse ponto aqui também, só no primeiro ponto. Então, nesse próximo ponto, a gente vai fazer um ponto baixo, pega as 2 alcinhas do ponto agora, e aí a gente vai conduzir a segunda cor só por esse ponto, tá? É só pra gente prender a pontinha desse fio. Agora, a gente não precisa mais conduzir ele, a gente vai continuar o trabalho só usando o fio cinza. Então, eu já fiz aqui o primeiro ponto baixo, no próximo ponto eu vou fazer um aumento. E eu vou repetir 2 vezes essa sequência, um ponto baixo e um aumento. E agora a gente segue fazendo pontos baixos até chegar aqui no marcador, vão ser 5 pontos baixos no total.
Na carreira de número 6, a gente vai iniciar fazendo 2 pontos baixos. Depois, a gente faz um aumento e 2 pontos baixos. Então, eu faço aqui um aumento no próximo ponto da base e nos próximos 2 pontos baixos. E eu vou repetir um aumento e 2 pontos baixos, mais uma vez. E agora sobraram 3 pontos aqui em cinza, a gente vai fazer um aumento. E agora a gente vai fazer 2 pontos baixos, só que a gente vai fazer a troca de cor entre os dois, né? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, não vou terminar, solto aqui, deixo as 2 laçadinhas do fio na minha agulha e trago o fio cru aqui pra cima pra gente fazer agora a troca de cores. Não aperta o ponto, né, aqui atrás, deixa uma sobrinha. E agora a gente trabalha 7 pontos baixos nessa segunda cor. Então, eu pego sempre, toda vez que eu tô trabalhando com a segunda cor, que é o fio cru, eu pego sempre só a alcinha da frente do ponto. Vou conduzir o fio cinza e o fio que tá aqui atrás do fio da segunda cor, né, que é o fio cru. E eu já vou finalizar esse ponto com a nova, fazendo a troca de cor, né? Então, a gente já volta aqui o fio principal para a agulha. E agora a gente vai seguir a repetição de um aumento e 2 pontos baixos 3 vezes. Então, aqui, para fazer o primeiro ponto baixo, a gente ainda segura o fio bege, né, que é a segunda cor. Pode pegar as 2 alcinhas do ponto. E agora não precisa mais, então eu vou fazer o aumento, que é o segundo ponto baixo dentro do mesmo espaço. Já não precisa mais segurar o fio cru. Fiz um aumento, vou fazer 2 pontos baixos. E eu vou repetir mais 2 vezes, um aumento e 2 pontos baixos. E agora a gente finaliza fazendo ponto baixo até chegar aqui no marcador. Vão ser 4 pontos no total. A carreira de número 7, a gente vai começar fazendo 12 pontos baixos. Aqui no ponto de número 12, a gente faz a troca de cor. Então, eu puxo aqui a minha segunda cor para o trabalho. Finalizo o último ponto baixo em cinza. E agora eu vou começar a fazer uma sequência de 9 pontos baixos usando, né, a minha segunda cor, que é a cor cru. Pegando sempre na alcinha da frente da correntinha, né, do ponto baixo da carreira anterior. E aqui no último ponto, na cor cru, eu vou fazer a troca de cor novamente. Então, eu não finalizo ele, dou uma ajustadinha aqui no fio cinza e trago ele para o trabalho. E eu vou seguir agora fazendo pontos baixos até chegar aqui no marcador, tá? Um ponto baixo para cada ponto que eu tenho na base. Lembrando que aqui no primeiro ponto, na cor cinza, né, na cor principal, a gente amarra o pontinho, o fio da troca de cor aqui. Depois não precisa mais. E eu vou seguir fazendo pontos baixos até chegar no marcador. A carreira de número 8, a gente começa fazendo 11 pontos baixos. Chego aqui no ponto de número 11, a gente vai fazer a troca de cor, né? Sempre no último ponto a gente faz a troca de cor. Então, eu puxo aqui o meu fio cru, que é a minha segunda cor pro trabalho. E agora eu vou conduzir fazendo 11 pontos baixos na segunda cor, né? Que no meu caso é o fio cru. E no ponto de número 11, a gente faz a troca de cor novamente. Então, eu volto o meu fio principal para minha agulha. No primeiro pontinho aqui, a gente faz um ponto baixo segurando a cor aqui, né, que a gente tinha feito anteriormente. E agora, a gente segue fazendo um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base até chegar lá no marcador de pontos. Agora, as próximas carreiras, que são as carreiras de número 9, 10, 11 e 12, então as próximas 4 carreiras, a gente vai repetir exatamente o que a gente fez aqui na carreira de número 8, tá bom? Então, é a mesma coisa. Onde a gente tem ponto baixo em cinza, que é a cor principal, a gente faz ponto baixo em cinza, e onde a gente tem ponto baixo em cru, a gente faz ponto baixo em cru.
fazendo a troca de cor daquele mesmo jeito que a gente fez na carreira de número 8, tá bom? É só repetir até chegar na carreira de número 12. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês quando finalizar. Acabei de finalizar a minha carreira de número 12 e agora na carreira de número 13 a gente vai começar a fazer as diminuições no trabalho. Logo aqui nos dois primeiros pontos nós vamos fazer a primeira diminuição. Então, para fazer a diminuição a gente insere a agulha pegando só a alcinha da frente dos dois pontos da base, do primeiro e do próximo, né, do ponto que tem seguinte a ele. Trago o fio lá de trás e passo por dentro dessas duas alcinhas. Fiquei com duas alças, laço mais uma vez e tiro de dentro dessas duas. A gente fez a primeira diminuição no trabalho. Depois a gente faz dois pontos baixos. E agora a gente vai repetir mais uma diminuição. Então eu pego a alcinha da frente dos dois próximos pontos da base, trago o fio lá de trás para frente, laço e tiro de dentro das duas. E mais dois pontos baixos. Depois a gente faz mais uma diminuição. E nesse último pontinho aqui a gente já vai fazer a troca de cor. E agora a gente vai trabalhar 11 pontos baixos na segunda cor, né? Que no meu caso é a cor cru. E aqui, antes de finalizar o ponto de número 11, a gente faz a troca de cor novamente. Então, eu volto o meu fio principal, que é o fio cinza, para minha agulha. No próximo ponto, a gente faz um ponto baixo, então a gente já segura conduz esse fio aqui por ele. E agora a gente vai fazer uma sequência de uma diminuição e dois pontos baixos 3 vezes, tá? A gente repete 3 vezes. Uma diminuição e dois pontos baixos. E nesse último pontinho aqui, que é o ponto que tá o marcador, a gente só faz um ponto baixo nele. Na carreira de número 14, a gente inicia fazendo 8 pontos baixos. Aqui no oitavo ponto, a gente já vai fazer a troca de cor. Então, eu volto a minha cor cru para o trabalho. Em seguida, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos nessa cor aqui, tá? Então, eu vou fazer 5 pontos baixos normalmente, usando a minha cor cru. Então, eu fiz aqui 4 e agora no quinto a gente vai fazer uma troca de cor novamente. Então, eu comecei o quinto ponto e volto a cor cinza para o meu trabalho. Vou fazer um ponto só na cor cinza. Então, a gente nem chega a finalizar ele, a gente vai fazer a gente só puxa aqui a laçadinha, ó. Como é um ponto só, a gente vai deixar ele desse jeito aqui. E eu volto a minha cor cru para o trabalho. Finalizo esse ponto. E sigo fazendo mais 5 pontos baixos. E aqui no último, né, no quinto ponto baixo, a gente vai fazer a troca de cor novamente. E agora a gente vai seguir fazendo pontos baixos até chegar lá no marcador. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. A carreira de número 15, a gente vai iniciar fazendo uma diminuição. E no próximo ponto, um ponto baixo. E eu vou repetir mais 2 vezes essa sequência, uma diminuição e um ponto baixo. Nós vamos fazer 3 pontos baixos agora usando o fio cru. E nós vamos fazer 3 pontos baixos usando esse fio cinza. E antes de finalizar o terceiro, a gente volta o fio cru para o trabalho. E nós vamos fazer mais 3 pontos baixos nessa cor aqui, né, que é o cru.
No próximo ponto, já usando o fio cinza, a gente faz um ponto baixo. Depois, a gente faz uma diminuição. E agora a gente repete um ponto baixo e uma diminuição mais 2 vezes. E nesses últimos pontinhos aqui, que foram 3 pontos que sobraram, nós vamos fazer só pontos baixos. Então, é um ponto baixo para cada pontinho que sobrou aqui na base. A próxima carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos e a gente vai usar só o fio cinza, tá? A gente já não vai mais usar essa troca de cor, esse fio aqui da troca de cor. Então, a gente já pode cortar ele. E nessa carreira, que é a carreira de número 16, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição, tá? É só pontos baixos, uma carreira reta. Quando chegar aqui, que a gente estiver fazendo os pontos baixos aqui, vocês podem esconder já essa pontinha por uns 3 pontinhos, só para ela não soltar, tá bom? Então, como se estivesse conduzindo mesmo o fio, a gente conduz ele aqui por uns 3 pontinhos para ele ficar preso aqui, que aí ele já fica arrematadinho. Eu vou fazer a minha carreira e já volto com vocês. Finalizei a minha carreira de número 16 e eu já deixei aqui marcadinha a posição que a gente vai colocar os olhinhos, tá? É bem facinho de achar. A gente vai vir aqui na segunda carreirinha de pontos baixos que a gente fez na segunda cor, tá? Que no meu caso aqui é na cor cru. Nós temos aqui, ó, 5 pontos baixos. Nós vamos pôr bem aqui embaixo do pontinho do meio, ó, que é no terceiro ponto. Bem aqui no meio. Então, a gente pode contar aqui. 1, 2, é bem aqui no terceiro. Na segunda, entre a segunda e a terceira carreira, contando aqui de cima para baixo, tá bom? E a mesma coisa desse lado. Então, a gente conta aqui entre a segunda e a terceira carreira, 1, 2, bem aqui no terceiro ponto. Tanto faz se você contar do meio para a lateral ou daqui da lateral para o meio, que vai dar o terceiro ponto de qualquer jeito, tá bom? E vai ser nesses lugares que nós vamos pôr o olhinho. O olhinho que eu vou usar é um olhinho de 6 milímetros com trava de segurança. Então, primeiro eu gosto de passar a minha agulha para abrir o espaço. E aí, depois é só inserir aqui o olhinho. E depois que colocou os 2 olhinhos no lugar, é só colocar a travinha de segurança. Se vocês quiserem, já pode pôr também um pouco de enchimento aqui, tá? Que agora a gente vai fazer só as carreiras para fazer a finalização. Eu já vou colocar um pouquinho e aí depois, quando tiver um buraquinho menor, eu coloco mais. A próxima carreira é a carreira de número 17 e a gente vai trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Então, a gente repete 6 vezes a sequência. 2 pontos baixos e uma diminuição. A próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. A gente também vai repetir 6 vezes a sequência. Um ponto baixo e uma diminuição. E agora, gente, coloquem enchimento, mais enchimento se precisar na peça de vocês. Eu já coloquei aqui na minha, ela tá bem cheinha, ó. Até ela ficar bem estruturada, tá bom? Coloquem bastante enchimento. E a gente vai fazer a última carreira, que vão ser só 4 diminuições. E aí, a gente já vai finalizar. Então, eu faço aqui 4 diminuições nessa carreira. Pode cortar deixando um pedaço de fio para fazer o arremate. Puxa aqui a laçadinha e eu vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta desse fio. Pode tirar o marcador de pontos daqui, que a gente já não precisa mais dele. E aí, a gente tem 8 pontos baixos aqui na finalização da última carreira. O que a gente vai fazer é pegar só a alcinha da frente, ó, de cada um dos pontos, tá? Só a alcinha que fica aqui pro lado de fora. Então, a gente vai laçando, pegando essas alcinhas do lado de fora de cada um dos pontos. Depois que passou, né, que pegou todas as alcinhas, é só puxar para fechar o buraquinho. Eu gosto de fazer um nozinho aqui
Então, eu passo o fio aqui por dentro do anelzinho, né, que a gente acabou de fazer, o anel mágico falso, e faço um nozinho. Pode jogar esse fio aqui pra dentro, sai num espacinho de ponto qualquer. E aí, para fazer o arremate desse fio, né, da pontinha desse fio, eu gosto de ir passando, pegando só a alcinha da frente aqui dos pontos, ó. Só o Vzinho do ponto. Então, eu passo aqui por uns 3 pontinhos. Se ficar muito difícil de passar a agulha aqui, vocês podem usar um alicatinho, tá? Para puxar aqui a pontinha da agulha. Porque o ponto, quando ele é bem apertadinho, ele fica difícil de passar. Puxa só até esconder aqui a pontinha. Joga lá pra dentro de novo no espacinho de ponto, sai em outro espaço. Puxa só até esconder aqui e eu vou fazer a mesma coisa, passar por uns 3 pontinhos. Puxa só até esconder, joga lá pra dentro mais uma vez, sai em outro espacinho de ponto. Puxa aqui o fio só até esconder. E pode cortar bem rente essa pontinha aqui. E aí é só dar uma apertadinha, ó, que o fiozinho esconde completamente lá pra dentro. Já coloquei agora 6 pontos baixos no anel mágico, que é pra gente fazer as nadadeirinhas do nosso pinguim, tá? Então, a gente inicia com 6 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira, a gente começa fazendo um aumento no primeiro ponto. E depois a gente faz 2 pontos baixos. Um em cada ponto da base, tá? E agora a gente repete mais uma vez. Um aumento. E mais 2 pontos baixos. Pode soltar a laçada, fechar completamente o anel mágico e dar um nozinho aqui atrás. Na terceira carreira, a gente vai começar fazendo um ponto baixo. No próximo ponto, a gente faz um aumento. Depois, eu vou fazer 3 pontos baixos. Mais um aumento. E 2 pontos baixos aqui para finalizar a carreira. Na quarta carreira, a gente vai trabalhar 10 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. A próxima carreira, a gente inicia fazendo um aumento e depois a gente faz mais 4 pontos baixos. E agora a gente repete mais uma vez, um aumento e 4 pontos baixos. E na próxima carreira nós vamos fazer só pontos baixos. Então, é um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Na sétima carreira, nós vamos trabalhar uma diminuição e um ponto baixo 4 vezes, tá? Então, a gente repete uma diminuição e um ponto baixo até chegar no marcador. Solta aqui um pouquinho a laçadinha e corta o excesso desse fio ou joga ele pra dentro do trabalho, tá? Pra ele ficar já escondidinho aqui dentro, porque a gente vai agora fechar a peça. Então, a última carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos, fechando aqui esse buraquinho, tá bom? Então, eu jogo o fio aqui pra trás, ó, o fio tá aqui, certo? A gente tá trabalhando desse jeito. A gente passa ele pra trás do trabalho. E aí, a gente vai pegar o primeiro ponto que tá livre aqui, logo em seguida do ponto que tá saindo a laçada que tá na agulha, e o último ponto, ó, um de cada lado. Então, eu peguei o primeiro ponto livre e o ponto que tá saindo a laçada da minha agulha. E vou fazer um ponto baixo. Vou pegar os próximos 2 pontos, tanto de trás quanto da frente, faço mais um, vou para os próximos 2, faço mais um ponto baixo e aqui nos 2 últimos, mais um ponto baixo. Então, a gente fecha com 4 pontos baixos.
Pode deixar um fio longo pra gente fazer a costura e cortar. Puxa aqui essa laçadinha e a gente precisa repetir para fazer outra igual a essa, tá? Mais uma nadadeirinha igualzinha a essa daqui, então é só voltar o vídeo. Para fazer os pezinhos, eu vou usar esse fio laranja. A gente vai iniciar fazendo 5 correntinhas, então a gente precisa fazer primeiro um nozinho corrediço, então eu faço uma voltinha com o fio, seguro aqui onde ele cruza, insiro a minha agulha aqui no centro e trago o fio lá de trás para frente. E aí é só puxar a pontinha para ajustar o nó. E depois a gente faz 5 correntes, então a gente laça e puxa aqui por dentro da laçada da agulha. Laça o fio, puxa por dentro da laçada da agulha. Fiz as minhas 5 correntinhas, agora a gente vai pular a primeira correntinha, que é a corrente que tá saindo da laçada, e a partir da segunda a gente vai voltar fazendo 3 pontos baixos. Então a gente pega aqui a alcinha da correntinha, ó, uma alcinha só, e faz um ponto baixo. Fiz 3 pontos baixos, aqui na última corrente a gente faz um aumento. Então eu pego a alcinha e faço 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. E agora a gente vai continuar trabalhando na alcinha que sobrou da correntinha, aqui desse outro lado. Então a gente vem na primeira correntinha, ó, já tem que caçar ela aqui logo depois do nozinho. E nós vamos fazer 3 pontos baixos novamente, um em cada ponto da base, tá? E na última correntinha, na última perninha, né, da correntinha, a gente faz mais um aumento. E a gente finaliza a primeira carreira com 10 pontos baixos. Eu não vou colocar marcador de pontos, mas se você quiser colocar, pode pôr aqui no último ponto da primeira carreira, tá bom? Eu não vou pôr porque a peça é pequenininha e aí eu acho que não precisa. Agora, na carreira de número 2 e na carreira de número 3, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Então, são 10 pontos por carreira, na carreira de número 2 e número 3. Na quarta carreira, a gente vai fazer 2 diminuições. E depois um ponto baixo. E agora a gente repete mais uma vez, 2 diminuições e um ponto baixo. E na última carreira, que é a quinta, a gente vai fechar do mesmo jeito que a gente fechou o bracinho. Então, eu vou passar o meu fio aqui pra trás do trabalho. E aí, a gente vai fazer 3 pontos baixos fechando. A gente tem 6 aqui no total, então eu vou pegar o primeiro ponto livre aqui, junto com o último ponto, né, que é o ponto que tá saindo a minha laçada, e faço um ponto baixo. Vou para os próximos 2, um de cada lado, faço mais um ponto baixo, e aqui nos 2 últimos, faço mais um ponto baixo. Pode deixar um fio longo pra gente fazer a costura e cortar. Puxa aqui a laçadinha. Então, a gente precisa repetir para fazer mais um pezinho igual a esse. Agora, para fazer o gorrinho do pinguim, a gente vai iniciar fazendo um cordão de correntinhas com 21 correntes. Eu tô usando uma agulha de 3 milímetros, tá? Só para fazer esse gorrinho, porque eu não quero que o ponto fique muito apertado. Para fazer o amigurumi, eu usei uma agulha de 2 milímetros e agora eu peguei um número maior para fazer o gorrinho. O fio é o mesmo, tá? Também tem um tex de 400, é o mesmo fio, só muda a cor. Então, eu fiz 21 correntinhas. Façam essas correntinhas larguinhas, tá? Não precisa apertar, pode fazer com a mão bem soltinha. Dá até pra ver que a minha tá bem soltinha. E depois que a gente fizer as 21 correntinhas, a gente tem que vir aqui no fim, pegar a primeira corrente novamente e a gente vai trabalhar pontos baixos. Eu gosto de trabalhar aqui na alcinha de trás, ó, no gominho que tem atrás da correntinha, tá? Mas você pode fazer como você achar melhor. E a gente vai fazer 20 pontos baixos, tá? A gente vai fazer 20 pontos, porque o último ponto a gente não faz. Então, é um ponto baixo para cada correntinha que a gente tem aqui. Fiz os meus 20 pontos baixos e vou colocar um marcador de ponto aqui no último ponto da carreira.
Eu vou trabalhar em espiral, tá? Então, a gente vai continuar trabalhando normalmente igual faz amigurumi. A última correntinha, a gente não vai fazer ponto, tá? A gente vai deixar ela sem, porque depois com essa pontinha a gente vai fazer a gente vai prender aqui e aí vai compensar fazendo aqui um degrauzinho, tá bom? Na verdade, vai compensar o degrauzinho, né? Pra ele não aparecer, essa correntinha vai ajudar. E agora a gente vai continuar trabalhando, então a gente pula essa correntinha e vai para a próxima e faz ponto baixo. A gente vai continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base por 7 carreiras, tá bom? Até a gente ter um total de 7 carreiras. Então, a gente já fez uma, a gente precisa fazer mais 6. Não precisa apertar, pode fazer os pontos mais frouxinhos. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês quando eu finalizar. 7 carreiras no total. Fiz 7 carreiras, só de pontos baixos, e agora eu vou cortar o fio, deixando um espacinho para fazer o arremate, tá? A costura. Puxa aqui a laçada e pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. E a gente vai fechar aqui esse buraco que sobrou, tá bom? Do mesmo jeito que a gente faz o anel mágico invertido, nós vamos fazer aqui, só que a gente vai pular um ponto. Então, meu fio tá saindo daqui, a gente pula um e pega o próximo. Pula um e pega o próximo, só a alcinha que tiver na frente, tá? Pula um e pega o próximo. A gente vai fazer isso até dar a volta toda. E aí é só puxar pra fechar. Puxa até fechar bem, apoia aqui com o dedo no meio, porque senão ele abre, tá? E a gente vai dar um nozinho aqui, então a gente pega um pontinho e passa aqui por dentro. Puxa bem, vou fazer de novo. Essa parte não vai aparecer, tá, gente? Então não tem problema se o nozinho ficar um pouquinho aparente. Fiz 3 nozinhos, tá? Vou jogar aqui pra dentro esse excesso de fio. E aqui do avesso, a gente pode esconder passando por dentro de alguns pontinhos. Então, a gente vai escondendo aqui na trama, ó. Pode cortar o excesso aqui do fio. Agora eu vou passar uma agulha de tapeçaria nessa pontinha aqui, que é a ponta do início. E agora a gente vai vir aqui, a gente vai pular a primeira correntinha, que é a correntinha que a gente não fez ponto nenhum, ó. A gente consegue achar aqui o buraquinho. E a gente vai inserir pegando as 2 alcinhas da próxima. Ajusta e volta aqui por dentro do pezinho da correntinha aqui da frente. E ajusta. E eu também vou esconder aqui pelo avesso a pontinha do fio. E pode cortar o excesso. E agora a gente precisa fazer o pomponzinho para pôr aqui em cima. Para ter a medida do pompom, eu vou usar essa plaquinha aqui, tá? É aquelas plaquinhas que a gente usa para enrolar fio. Só que eu cortei aqui um pedacinho, ela era igual desse lado aqui, tinha essa curvinha dos 2 lados aqui também. E aí eu cortei porque dava mais ou menos a medida que eu queria. A minha tem 2,5 cm, tá? De tamanho. Então, a largura dela daqui até aqui é de 2,5 cm. E eu vou usar a mesma cor de fio, que é o fio azul, e eu vou enrolar ele 20 vezes aqui na minha plaquinha. Depois de enrolar as 20 vezes, eu vou cortar o fio aqui embaixo. E eu vou cortar também um pedaço de fio que a gente vai precisar para amarrar, tá? Deixa uns 20 centímetros, mais ou menos, que vai dar certo. Então, a gente põe aqui esse fiozinho. Deixa eu pôr assim que eu acho que vai ficar melhor. E agora a gente tira daqui com cuidado esses fios que a gente enrolou. Coloca bem aqui certinho. E eu vou dar um nó aqui, ó, no meio, com essas 2 pontinhas de fio que a gente cortou, tá? Tem que ter cuidado porque não pode deixar soltar aqui os fios que a gente enrolou na plaquinha. Eu vou apertar bem e vou fazer mais um nozinho.
Aperta bem e vou fazer mais um só pra garantir. Então, eu fiz 3 nozinhos no total. Tem que ficar bem presinho, tá? Se vocês quiserem dar uma puxadinha assim, ó, pra ver se ficou firme mesmo, que vai dar certo. Agora, a gente segura aqui nesse fio maior que a gente usou pra amarrar, e agora com a tesoura a gente precisa ir cortando as alcinhas, ó. Pode cortar várias de uma vez, não precisa ser de uma em uma, não. Então, vou cortar todas, tá? Dos dois lados e já volto com vocês. Cortei os dois ladinhos e eu gosto de desfiar esse fiozinho com a ponta de uma agulha. Vocês fazem isso se vocês quiserem, tá? Mas isso deixa o pompom mais bonitinho. Então, eu pego a agulha e vou passando aqui com cuidado, ó, pra desfiar o fio, pra ele abrir. Vou fazer isso pra todos os fiozinhos, tá? Pode ir meio que aleatoriamente, passando, que eles vão desfiando. Vou fazer isso dos dois lados também, tá? E já volto com vocês. Desfiei bem todos os fiozinhos usando aqui a agulha de tapeçaria, tá, gente? Usem uma agulha de tapeçaria porque ela não tem muita ponta, eu acho que facilita um pouco mais do que a agulha com ponta. Então, é só ir desfiando e agora não tem segredo nenhum, é só a gente ir cortando. O que eu gosto de fazer é ir amassando, ó. Eu amasso um pouquinho, seguro aqui e venho com a tesoura cortando. Sempre que a gente for cortando aqui, a gente tem que ir fazendo esse formato bem arredondadinho, tá, gente? É isso que faz o pompom ficar redondinho. Então, a gente corta de um lado. Ó, daí depois eu mudo um pouquinho a posição. Abro ele aqui um pouquinho e corto mais um pouco. Sempre nesse sentido bem arredondadinho, tá? Eu vou ir cortando aqui o meu. Vocês têm que ir testando aí no de vocês, vai cortando e vai vendo até ficar bom, tá? Parece que não vai dar certo, mas dá certo sim. Pode ir fazendo que vai dar certo. Só tomem cuidado para não cortar demais, então vai sempre cortando e olhando, né? Pra ver se já tá do tamanho que vocês querem. E cuidado para não cortar esse fio aqui, que a gente vai precisar dele para amarrar, tá bom? Para prender. Eu vou ir fazendo aqui o meu e já volto com vocês para mostrar como é que vai ficar. Ó, meu pompom tá pronto e ele ficou desse tamanho aqui. Aí é só a gente ir mexendo que ele fica bem redondinho e bem bonitinho, tá bom? Eu já deixei uma agulha de tapeçaria passada aqui na pontinha e agora é só a gente colocar aqui para prender. Então, eu não vou entrar bem no meio não, eu vou entrar um pouquinho pro ladinho, que é para depois a gente ter aonde fazer, pra gente amarrar, tá? Pra ter onde costurar. Tirei daqui, agora eu vou passar na outra pontinha e entro aqui novamente, laçando algum pontinho. Pode virar aqui do avesso. E aqui do lado do avesso, pode dar uns 3 nozinhos. E depois esconder o fio, tá? Esconde a pontinha e corta o excesso para ficar bem bonitinho. Eu vou fazer aqui o meu arremate e já volto com vocês. E agora, para finalizar o gorrinho, a gente dobra aqui para fora, ó, essas primeiras carreiras, tá? É só um pouquinho. E aí, o nosso gorrinho já ficou pronto. Olha que bonitinho que ele tá. Agora, a gente só precisa costurar o nosso pinguim para finalizar o trabalho. Agora, a gente vai fazer a costura do bracinho, tá? Eu já costurei um lado e deixei o outro pra gente costurar junto. Primeiro, a gente precisa colocar um alfinete, né? Posicionando o bracinho onde a gente quer. Eu peguei como referência a carreira que tá o olhinho. A mesma carreira. Então, ó, se a gente for ver aqui, nessa carreira onde a gente colocou o olhinho, eu fui vindo aqui e foi nessa carreira que eu peguei a referência para fazer a costura. A partir do primeiro ponto em cinza, tá bom? E vai ser desse jeito que eu vou fazer esse outro lado também. Então, eu vou passar uma agulha de tapeçaria, aliás, eu já passei uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha. E aí, a gente vai fazer a costura.
Eu tenho 4 pontos baixos aqui no bracinho, então eu vou usar 4 pontos baixos aqui para fazer a costura também. Então, a gente conta, ó, 1, 2, 3, 4, e eu vou começar aqui desse lado. Aí, eu peguei as 2 alcinhas do ponto, venho aqui pro próximo e volto aqui na base, pegando as 2 alcinhas do ponto. Eu não entro com a minha agulha lá dentro do trabalho, tá? Eu pego só as 2 alcinhas do ponto aqui por cima mesmo. Pode apertar bem. Pego aqui o próximo. E o próximo ponto baixo aqui também. E agora já é o último, então eu pego aqui o último ponto e aqui o último pontinho baixo que tá aqui cinzinha, ó. Eita, perdi a agulha. Jogo o fio lá pra dentro, ó, bem aqui da onde ele tá saindo. Eu vou jogar lá pra dentro e vou sair aqui num espacinho de ponto. Como eu já costurei o primeiro bracinho, eu já saí com o fio aqui num espacinho de ponto. Então, eu vou sair com esse no mesmo espaço, que é pra gente conseguir dar um nozinho pra fazer o arremate. Se vocês estiverem costurando o primeiro bracinho, pode sair em qualquer pontinho, mas aí depois no segundo tem que sair no mesmo, tá? Dá uma puxadinha pra ficar bem justinho. Vou fazer 3 nozinhos aqui. Passe uma agulha de tapeçaria aqui na ponta do fio, pode ser de um ou dos dois, como vocês quiserem. E entro com a minha agulha no mesmo lugar onde está saindo os meus fios, que a gente vai puxar esse nó lá para dentro do trabalho. Sai em outro espaço de ponto. E esconde aqui o nozinho. Esse fio aqui é só a gente cortar o excesso. E aí fica desse jeito aqui o bracinho do nosso pinguinzinho. Agora eu já posicionei os pezinhos aqui embaixo. Quando vocês forem posicionar, o que eu costumo fazer deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, porque não tem muito lugar certo não pra pôr os pés. O que eu faço coloco aqui virado certinho o lado direito pra cima, dos dois lados, na mesa, certo? Aí eu venho com o meu pinguinzinho e posiciono ele aqui em cima, ó, e vejo como é que vai ficar melhor. Quando eu consigo uma posição que eu acho que ficou boa, que ficou legal, eu coloco o meu alfinete, tá? Então, ó, deixa eu arrumar aqui que eu vou mostrar pra vocês. E aí eu coloco o alfinete desse jeito aqui, ó, tá vendo? Desse jeito fica melhor pra gente visualizar, ó, que a gente consegue ver certinho como é que tá o nosso pezinho. Porque pode ser que se a gente mudar a posição, se eu falar pra vocês colocarem numa posição certa, que não encaixe tão bem, entendeu? Mas, ó, o meu mais ou menos, eu deixei só o anel mágico livre aqui no meio, ó. Tá vendo? Ele tá pegando bem no meinho aqui do anel mágico, deixando um espaço entre os dois, só do anel mágico. E aí, a gente vai fazer a costura aqui do mesmo jeito que a gente fez aqui nos bracinhos. Já deixei uma agulha de tapeçaria passada. Eu vou ir pegando, a gente tem só 3 pontinhos aqui no pezinho, então a gente precisa de 3 pontinhos aqui para fazer a costura. Eu pego só as 2 alcinhas de cima do ponto. E faço a costura, tá? Vou costurar os meus 2 pezinhos e volto com vocês. Eu vou fazer o primeiro, daí do mesmo jeito que a gente fez o bracinho. Saio no espacinho de ponto qualquer, depois eu saio com o outro no mesmo espaço. Eu já volto com vocês. Prendi os meus pezinhos, já escondi o fio e agora eu passei um pedacinho de fio na minha agulha de tapeçaria. É o mesmo fio que eu usei para fazer os pezinhos, só que eu dividi no meio, tá? O meu fio tem 4 cabos, então eu peguei só 2 cabinhos para fazer o biquinho do pinguim. E esse biquinho, ele é bem simples. Então, a gente precisa iniciar inserindo a nossa agulha em outro espaço de ponto, né? Onde não vai ficar o bordado, que é aqui que a gente vai fazer o nozinho para fazer o arremate depois.
Eu vou sair com ela bem aqui embaixo, ó. Esse é o pontinho que a gente tem aqui de troca de cor, o primeiro pontinho aqui embaixo. Eu vou usar esse ponto aqui, que é do ponto que tá do ladinho dele, e esse pontinho aqui, ó, esse buraquinho de ponto que está do outro lado. Então, eu vou sair aqui no primeiro espacinho, puxo o fio, deixo um espacinho pra gente fazer o nozinho depois, e vou trazer ele aqui pro outro lado, ó. Então, eu pulo o espacinho de ponto aqui embaixo e vou no próximo. E vou trazer o meu fio aqui nesse sentido. E eu já vou sair bem aqui embaixo, ó. Bem aqui no miolinho do ponto baixo que tá logo aqui embaixo, bem certinho do nosso bordado. Então, eu vou sair bem aqui nesse buraquinho. Então, eu entro aqui com a minha agulha e já saio aqui embaixo no outro espacinho. E agora a gente só precisa preencher aqui fazendo um triângulozinho. Então, eu volto aqui, saio aqui do outro lado novamente. E vou descer. Daqui de baixo, eu vou levar a minha agulha aqui de novo pra cima. E vou trazer novamente aqui pra baixo. Eu vou até trocar essa agulha de tapeçaria para uma agulha de bordado, tá? Porque fica um pouquinho mais fácil. E a agulha de bordado, ela tem ponta. Eu vou passar o meu fio na agulha de bordado. Desço aqui no mesmo espacinho de ponto e vou sair aqui em cima, ó, embaixo desse primeiro pontinho que nós fizemos. E eu vou fazendo isso, tá? Eu vou dando voltas nesse sentido, ó, de cima pra baixo, de cima pra baixo, até completar esse triângulozinho aqui. A vantagem da agulha de bordado é que a gente consegue sair em qualquer espacinho, tá? Não precisa ser no espaço de ponto, a gente consegue sair em qualquer lugar, mesmo que no meio do ponto baixo, porque daí ela fura o fio. Já preenchi todo aqui o espaço, agora eu vou passar mais umas 2 vezes aqui nesse sentido, ó, para dar acabamento aqui em cima. E agora, na segunda vez, eu já vou sair com meu fio aqui, bem aonde tá saindo essa pontinha, pra gente dar os nozinhos e fazer o arremate. E do mesmo jeito que a gente fez, escondeu os outros fios, a gente vai fazer aqui, tá? 3 nozinhos e jogo lá pra dentro do amigurumi e corta a pontinha. Eu já volto com vocês. E agora a gente só coloca aqui o gorrinho no nosso pinguim e ele já tá prontinho. E olha que lindinho ele ficou. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa técnica de fio conduzido no amigurumi, ela é muito legal, porque a gente consegue ampliar, né, as possibilidades e usar várias cores, fazer desenho, fazer manchinha, fazer até letrinhas, várias coisas mesmo no amigurumi. Vale muito a pena aprender. O meu pinguim ficou medindo 10 centímetros, tá, de comprimento, o tamanho total dele, e aí, mais esse tamanho varia bastante de acordo com o material que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu falo o tamanho que é para vocês conseguirem ter mais ou menos uma base aí de tamanho. Me fala aqui nos comentários se vocês gostaram de aprender essa técnica de fio conduzido, e para quem já sabia, me fala aqui se vocês gostam de usar essa técnica no amigurumi de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!